vocês me permitam, eu vou ler algumas das notícias e dos textos em que eles falam o que vai mudar no Brasil se por acaso eles chegarem lá. Eles propõem o fim da política de valorização do salário mínimo. Essa política que garantiu 76% de aumento acima da inflação desde o governo do presidente Lula, passando pelo meu. Além disso, essa política, que pela lei que nós aprovamos logo no início do meu primeiro mandato, tem de durar até 2019, querem acabar com ela. Querem acabar também com o reajuste dos aposentados. O reajuste dos aposentados, desvinculando esse reajuste dessa política de salário mínimo. Com isso, os aposentados não terão mais reajustes. Querem também transformar a CLT em letra morta. Como eles vão fazer isso? Como é que se faz isso com a CLT? Eles propõem algo que é o seguinte: o negociado pode vigir sobre a lei. Eles propõem, na verdade, que o negociado pode ser menos que a lei. Nós acreditamos que o negociado pode prevalecer, desde que ele seja mais que a lei. Há uma diferença. Eles querem que seja menos, nós queremos que seja mais. Prometem e dizem explicitamente privatizar tudo o que for possível. Essa fala, tudo o que for possível, está escrita. Tudo o que for possível. Qual é a primeira vítima dessa lista? O pré-sal. A primeira vítima é o pré-sal. Além disso, há algo extremamente grave, porque nós somos um país que ainda tem muito o que fazer, apesar de todas as conquistas na área de educação e de saúde. Eles querem acabar com a obrigatoriedade do gasto com saúde e com educação. E aí, sempre que vocês virem uma palavra que às vezes é vamos focar, vamos revisitar, vamos reolhar certas políticas sociais, significa vamos acabar com elas. E aí eles estão falando em reolhar, rever, revisitar o Pronatec, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. E aí nós temos uma situação em que os programas sociais são olhados como responsáveis pelo desequilíbrio do país. É mentira. O desequilíbrio do país é a necessária reforma tributária que transforme toda a nossa estrutura, que é extremamente regressiva,
contra os que menos ganham numa estrutura mais progressiva. E aí eles falam em acabar com subsídios do Minha Casa Minha Vida. O pessoal aqui dos movimentos de moradia tem de ter essa consciência. Querem acabar com os movimentos de moradia. Agora, das coisas propostas que ocuparam primeira página de jornal, a mais triste, porque a mais perversa, é acabar com uma parte do Bolsa Família. Como é que eles falam isso? Eles falam que vão dar Bolsa Família só para os 5% mais pobres. E esses 5% da população brasileira são 10 milhões de pessoas. Sabe quantas milhões de pessoas recebem hoje o Bolsa Família? 47 milhões. Serão 36 milhões que vão ser entregues às livres forças do mercado para se virar. Vão acabar com o Bolsa Família para 36 milhões de brasileiros e brasileiras. Aí eles estão afetando, não é adulto, não é homem e mulher adulto, porque quem mais se beneficia do Bolsa Família são as nossas crianças e os nossos adolescentes, que a têm assegurado com o Bolsa Família o acesso não só à alimentação, mas à saúde e à educação também. Enquanto isso, mesmo eles falando, porque eles gostam de falar isso, que o governo acabou, eu acho que eles fazem isso numa tentativa de nos paralisar, mas não nos paralisam. E aí, enquanto eles fazem isso, o governo está fazendo a sua parte. Primeiro, eu quero aproveitar o 1º de maio e dizer que nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje, ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso e, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer o cenário fiscal, que eles gostam muito de dizer que nós comprometemos. Além disso, nós estamos propondo também uma correção da tabela do imposto de renda sobre pessoa física. A correção é de 5% a partir do ano que vem. No Minha Casa Minha Vida Entidades, nós vamos contratar um mínimo de 25 mil moradias com os movimentos do campo e da cidade. Vamos criar um conselho tripartite, o Conselho Nacional do Trabalho, com representação tripartite dos trabalhadores, empresários e governo. Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência, ao invés de 5, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens
funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres, principalmente nessa questão fundamental que nós sabemos que é criança nascida nos primeiros dias. Uma outra medida nós vamos lançar terça-feira, que é o Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos garantir recursos tanto para o programa de aquisição de alimentos como para assistência técnica. Quero também falar sobre algo muito importante para 63 milhões de pessoas. Sintetizando, porque eu estou já falando muito tempo, além disso, nós fizemos uma coisa que é muito importante para 63 milhões de brasileiros. Nós prorrogamos o programa Mais Médicos por mais 3 anos. E isso porque 70% dos médicos que estão nesse programa, dos mais de 18.200 médicos, tinham seu contrato vencido agora, em agosto. E isto iria prejudicar milhares e milhões de pessoas. O programa Mais Médicos, ele é justamente um programa contrário ao que eles propõem. Eles propõem acabar com a vinculação, com a garantia de gasto, a emenda 29 da Constituição. Nós não, nós propomos manter e assegurar um programa que garante assistência nas periferias das grandes cidades. Aqui em São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, é onde a maior parte desses 18 mil médicos estão. Porque não tinha médicos nas regiões mais pobres e mais habitadas. No interior também, nas regiões indígenas, vocês sabem que índios no Brasil morriam por falta de assistência técnica. Então é muito importante a prorrogação desse programa. E com isso, eu quero dizer para vocês, o golpe é um golpe contra a democracia, contra conquistas sociais, um golpe que é dado contra também investimentos estratégicos do país, como o pré-sal. Quero dizer que o mais grave de tudo que eles fizeram foi impedir que o Brasil tivesse combatido a crise econômica, impedido o crescimento do desemprego, porque esse é o objetivo principal de qualquer governo que tem compromisso com o trabalhador. Eles vão aprofundar a crise e vão rasgar a Constituição, ferindo essa Constituição, maculando essa Constituição. Eu quero dizer para vocês que eu vou resistir. Eu vou resistir.
do povo brasileiro, Dilma, do povo brasileiro, guerreira do povo brasileiro, Dilma guerreira. Eu vou resistir e vou lutar até o fim. E eu estou aqui nesse 1º de maio, porque o 1º de maio é historicamente uma data, uma luta pela resistência. Resistência contra a perda de direitos, uma luta a favor de conquistas sociais. E aqui hoje no nosso país é uma luta pela democracia e por todas as conquistas e muito mais conquistas que nós ainda temos de alcançar. Quero dizer ainda que eu lutei como vocês a minha vida inteira. É verdade que eu fiquei presa durante 3 anos. É verdade que eu lutei e resisti à ditadura. Agora quero dizer a vocês que a luta agora é uma luta muito mais ampla. É uma luta que nós vamos levar em favor de todas as conquistas democráticas, da luta contra a ditadura e de todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. É sobre isso que se trata, defender um projeto. Não é a minha pessoa, o meu mandato não é o mandato de uma pessoa individual. O meu mandato é um mandato que me foi dado por 54 milhões de pessoas que acreditavam num projeto. Esse projeto que eles querem impor ao Brasil não é o projeto vitorioso nas urnas em 2014. Se querem esse projeto, vão às urnas em 2018. Se coloquem sob o crivo do povo brasileiro. Se forem eleitos, conseguiram legitimamente, mas da forma como eles querem chegar ao poder, sem voto, numa eleição indireta, sobre o disfarce de impeachment, não passarão. Maravilha! Olê, 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 olá! Dilma, Dilma! Olê, 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 olá! Dilma, Dilma! Olê, 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 olá! Dilma, Dilma!